amados, Romanos capítulo de número 14, verso de número 12. Me veio ao coração esta palavra e eu quero repartir ela com os irmãos dentro desse espaço tão precioso de tempo que tivemos. Hoje pela manhã tivemos uma linda manhã de escola dominical. Também me surpreendi com o bom número de irmãos que estavam presentes, considerando que muitos que estiveram até o final da marcha ontem, do período de louvor, certamente com as crianças, teriam dificuldade de vir, mas foi surpreendente, um número lindo de irmãos hoje para uma abençoada escola dominical. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Você teria coragem de ler isso? Não, senão fica só eu aqui, né? E eu tenho medo desse versículo, irmão. Diante de Deus, falando para os irmãos. Quando me vem salta aos meus olhos esse versículo aqui, eu comecei a rabiscar alguma coisa rápido. Surpreendente, porque trouxe uma palavra para meditar com os irmãos. Durante o culto, o Espírito Santo mais uma vez traz ao coração esta palavra e eu fiquei com medo mais uma vez desse versículo. Cada vez que eu leio ele, eu tenho medo dele. Eu vou pôr você junto comigo, senão você só fala amém e fica tudo nas minhas costas aqui, né? Vamos lá, 1, 2, 3. Pronto, vamos fazer ficar bonito. Olha lá, é isso aí, cada um de nós. Então vamos começar do zero de novo. 1, 2, 3. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Amém. Bom, a partir de agora, se você não abriu a boca para ler, mas o pensamento não teve como ficar longe, né? Você é tão réu e culpado como eu. Paulo escreve estas palavras, e quando ele escreve estas palavras, ele está defendendo alguns irmãos que tinham dificuldade de se firmar na fé. Ele vem falando nessa carta que ele escreve, falando sobre diversas responsabilidades que os crentes deveriam ter. E quando chega no capítulo de número 13, ele fala da submissão às autoridades. E aqui é o que a gente tem feito neste tempo, como igreja em Toledo, indo até as autoridades e orando por elas. Diz a Bíblia no verso de número 1 do capítulo 13, toda alma esteja sujeita às autoridades superiores. Obviamente que aqui abre um leque também, né? Não apenas autoridades políticas, não estou citando apenas políticos como autoridade, mas toda a autoridade. Se uma autoridade civil, militar é superior a gente, a Bíblia manda a gente sujeitar, bem como também eclesiástica. Hoje de manhã, eu até ia mandar um vídeo lá para o irmão botar lá e acabei esquecendo. Hoje de manhã, terminando a escola, eu fui lá nos haitianos, lá no Jardim Planalto. Eles estão completando 10 anos que chegaram em Toledo e eu fui lá. E eu fiquei encantado, irmão. Eu já fui vários cultos deles. Mas dessa vez eu comecei a observar 3 coisas. E o pastor Odair estava do meu lado e eu perguntei para ele: "Pastor Odair, o que é isso aqui?" Aí, como ele conviveu com eles há algum tempo, ele explicou, né? Por exemplo, foram servir água para o povo dentro da igreja. Saiu os obreiros no meio do culto, porque o culto deles começou às 7 horas. Perguntei para o Odair: "Caba 10 horas?" Ele falou assim: "Caba 10 para as 6 da tarde. Então, eles vêm distribuindo água para os irmãos. Mas primeiro sobe no púlpito e entrega para o líder deles lá. Aí depois para os outros e aí desce. E eu fiquei olhando. Eu tenho esse defeito de ficar observando, né? A segunda coisa, os obreiros que estão no púlpito, as pessoas que estão no púlpito, e eu achei isso fenomenal. Elas olham para o líder, faz assim com a mão, ele faz assim com a cabeça, e se precisar sair, ele sai. Eu achei interessante.
Às vezes nos cultos nossos aqui levanta, sai, corre, vai. Na transmissão a gente vê uma movimentação de gente. E eu fiquei olhando aquele povo, irmão, em cima do púlpito. Levanta a mão assim. Aí quando eu fui sair, eu precisei sair mais cedo. Aí eu olhei para o Odair, veio o Odair. Assim com a mão. Aí no meio do culto distribuíram bala. Não vai fazer isso aqui, né? Mas o culto deles lá tem 7 horas. Vai distribuir bala para os irmãos. Uma cesta, os obreiros, tudo distribuindo bala no aniversário. Eu fiquei pensando assim, meu pai do céu. Camarada com 2, 3 bolsos no paletó. Mas cada um de passo, seja criança ou adulto, cada um pega 2. Uma de cada uma que tem lá dentro. Pega 2 e põe. Fiquei olhando aqui, disse, mas quanta lição eu aprendi hoje cedo aqui, viu? Que coisa linda. E glorifiquei a Deus, porque eu vi as crianças cantarem, os adolescentes cantarem, os jovens cantarem, as irmãs, os irmãos e pela primeira vez o coral. Um lindo coral, distribuído as vozes, né, com baixo, tenor, contrato, e o regente. Eu fiquei encantado de ver. Disse ao pastor Odair, nessa igreja muita gente aceitou Jesus aqui no Planalto. Por fim a gente estava tendo dificuldade para manter, não para manter a igreja, mas um número muito pequeno de irmãos se reunia, teve dia de nem culto conseguirem fazer lá. Falei, mas olha agora, tive que buscar cadeira, botar cadeira para o povo sentar dentro. Isso era um projeto de Deus, uma igreja linda, que deva ter custado caro, né? Aí nós botamos ar-condicionado, melhoramos ela, e agora eles compraram umas cadeiras lindas e colocaram as poltronas mais bonitas que essa aqui, e estão lá felizes, glorificando o Senhor. É aquilo que eu digo. A gente não vai ao Haiti, Deus põe o Haiti aqui dentro para a gente cuidar deles. E eu glorifiquei ao Senhor por isso. E aí, como eles respeitam a autoridade deles. E quando eu cheguei, irmão, cheguei já depois da escola, então o culto tinha começado às 7 horas, eu cheguei 10h30, né? O culto está quase na metade, ou pelo menos 1/3 do culto. E quando eu cheguei, irmão, o culto parou, irmão, para me receber. E eu fiquei incomodado, porque eu era mais um chegando, mas eles estavam numa atividade, parou, e aí o pastor Júnior, ele não consegue falar português, tem que ter um intérprete, e aí me chamaram para honrar, e umas palavras lindas de honraria, e a palavra que eles mais usaram o tempo todo foi acolhimento, 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 acolhimento. Me trouxe uma emoção muito grande ao coração. Paulo estava mostrando isso sobre as autoridades, e ele disse, toda alma esteja sujeita às autoridades superiores. Não é culto de terça-feira, mas tem crente que não obedece o patrão dele. O patrão manda fazer um negócio, ele fala o contrário. Se você é empregado e o teu patrão te dá uma ordem, você deve obedecer como crente, mais ainda. Obedecer 2 vezes, está escrito na Bíblia. Bom, mas não é culto de terça-feira, vamos lá para o verso a partir do 8, ele fala do amor ao próximo, da vigilância, da pureza. E quando chega no capítulo 14, nessa carta que ele escreve, ele está falando sobre como tolerar os mais fracos na fé. Ele mostra que tem irmãos, olha o que diz o verso de número 1 do capítulo 14. Ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o, não em contenda sobre dúvidas, porque um crê que tudo se pode comer, e outro que é fraco come legumes. O que come não despreza o que não come não julga o que come, porque Deus o recebeu por seu. Olha, e ele vai mostrando. Como o nosso tempo é precioso, nós vamos lá para o verso 12, e ele termina essa parte da carta e diz assim, de maneira que cada um de nós, interessante que ele está escrevendo aos irmãos em Roma, e ele poderia ter escrito de maneira que cada um de vós, e a gente ia entender, se tivesse escrito assim, mudava alguma coisa para nós? Não mudava nada. Nós ia entender, Paulo está escrevendo uma carta para um povo e está dizendo, de maneira que cada um de vós, mas ele se inclui, ele diz, cada um de nós,
dará conta de si mesmo a Deus. Muito bem. E o que é que Deus fez e poderá e vai pedir conta a nós? Eu fiz uma relação rápida aqui e espero que você concorde comigo, porque eu trago uma palavra do céu para o seu coração esta noite. Deus nos deu a vida, e a vida é um dom muito precioso. Ninguém pode, com a sua sabedoria, com a sua cultura, e nem com o dinheiro que possui, acrescentar um tempo de vida, seja ele qual for. Eu falei aqui esses dias, durante o Covid, nós tivemos notícia de pessoas com estruturas financeiras gigantescas, mas que não conseguiram dar um tempo mais de vida, mesmo com muito dinheiro e oferecendo para pagar esses valores, mas não puderam, porque a vida é um dom que está nas mãos de Deus. Aqui a gente vai determinar para nós como a gente quer viver. Um escolhe uma cidade, outro escolhe um bairro, outro escolhe um país, e cada um vive como deseja. Às vezes eu estou em viagem pelo estado, passo em alguns lugares e já faço um comentário com quem esteja comigo, na maioria das vezes a Mari, e eu digo: como é que pode alguém morar num lugar desse? Nascer, crescer e morar, pois ele nasce, mora, casa e morre lá mesmo. Por isso esses lugares estão espalhados por todos os lugares do estado e fora do estado. Por quê? Porque a gente pode escolher aonde morar, a gente pode escolher no que quer trabalhar, a gente pode escolher qual a profissão a gente quer, podemos escolher com quem a gente quer casar, podemos escolher o carro que queremos comprar e usar, podemos escolher a cor da roupa que vamos comprar ou usar, e escolher até a comida que a gente vai comer. E por certo, algumas pessoas dariam tudo o que tem para comer um prato que a gente rejeita, mas nós nos damos ao direito de escolha. Porém a vida não, a vida é um dom de Deus, e quando Ele disser acabou, acabou. Não há quem consiga acrescentar 1 milímetro de dias a mais, um milésimo de segundo a mais de vida. Quando Ele disser é o fim, é o fim. Essa vida está no controle de Deus. E é interessante que a vida é de uma fragilidade muito grande. Já disse isso aos irmãos quando testemunhei aqui, e repito novamente: a gente só descobre a fragilidade da vida quando você se sente impotente, quando você não tem muito o que fazer e quando todos os esforços parecem que não vão resolver. Eu até aconselhando esses dias alguém, conversando com alguém, eu falei a respeito disso, que quando uma pessoa cai enferma e ela acaba indo definhando, e ela vai percebendo que todo o esforço, empenho do trabalho dos médicos, dos remédios, não vão fazendo efeito, dá a impressão que esta pessoa tem uma tendência de, em determinado momento, até abrir mão de tudo, porque ela percebe que todo o esforço não está sendo válido. Diferente de alguém que tem um infarto fulminante, cai e morre, e aí é uma dor maior para quem fica, mas parece que é mais assim, uma dor menor para quem vai. Ele não viu a morte, ele não sofreu. Pelo menos é um conceito que imaginário a gente tem. Mas o que eu quero lhe dizer é que Deus vai pedir conta da vida que te deu. Baseado no versículo que eu li aqui, e eu estou sendo um profeta de Deus para a tua vida, Deus vai pedir conta da vida que Ele lhe deu. Você não é obra do acaso, você não é fruto do acaso, você não pediu para nascer, é verdade, já disse isso muitas vezes, não foi? Só que você nasceu, e quando nasceu foi porque Deus quis que você viesse à existência. Então essa vida que Ele te deu, você terá que dar conta dela. É por isso que quando chega a informação de que pessoas tiraram a sua própria vida, e e eu até glorifico a Deus por existir leis, acredito, que não sei de quanto tempo, que proíbe informações, proíbe fotos sobre isso, imagino que seja isso,
pouco a gente vê notícias sobre suicídios e fotos de alguém que se suicidou. Menos mal, porque isso pode também criar uma cadeia desenfreada, né? Porque o diabo tem prazer em soprar nos ouvidos de que tirar a vida é a solução para os problemas. Mas eu venho esta noite lhe dizer que você dará conta da vida que Deus lhe deu. Pelo tempo que você viver, você dará conta da vida. Segundo lugar, você dará conta a Deus da saúde que Ele lhe deu. Pastor, mas a minha saúde não vai bem. Pois é, mas você chegou caminhando aqui, veio ao culto, está dando glórias a Deus, então está melhor do que muita gente. Está melhor do que muita gente. É por certo, a esta hora tem muita gente internada nos hospitais, tem muita gente nessa hora passando por cirurgias, tem muita gente sendo desenganada da medicina, tem muita gente que recebeu hoje diagnóstico dos médicos que nunca gostaria de receber, mas você está aqui hoje ainda com esperança e dando glórias ao Senhor. Cuida da sua saúde. Cuida da sua saúde. É que a gente, como crente, leva às vezes isso meio que na brincadeira, né? E a gente nota que às vezes alguns detalhezinhos em rodas de conversa é levado meio na brincadeira. Mas cuida da sua saúde. Cuida da sua saúde. Eu não vou entrar muito no mérito aqui, porque senão pode que de repente a gente muda o transcurso do culto e você acha que eu estou querendo te orientar você a cuidar só do seu corpo. Mas a Bíblia diz que o corpo é o templo do Espírito Santo. E você deve cuidar dele com muito zelo e com muito carinho. Em terceiro lugar, Deus pedirá conta do tempo que Ele nos deu. Esse tempo que hoje a gente ouve constantemente pessoas dizendo: meu Deus, mas o tempo voa. Parece que antigamente não passava, agora o tempo voa. É que antigamente não tinha tudo que tem hoje, né? No máximo tinha um radinho e as rádios fechavam às 22 horas. Então pronto, as pessoas não tinham muito o que fazer. Mas hoje não, tanta tecnologia vai roubando todo esse tempo que as pessoas têm. Só que o tempo que Deus vai pedir conta não é o tempo de chuva, o tempo de sol. É o tempo que você poderia dedicar para servir ao Senhor. E eu tenho dito isso todas as vezes que posso. Podemos ter dificuldades com relação ao galardão que Deus preparou para nós, por causa do tempo que a gente não destina em servi-lo. As oportunidades que teríamos de fazer, vou repetir o que eu venho dizendo aos irmãos, é viver um dia de cada vez e fazer cada dia valer a pena. É durante o dia a gente parar para pensar: o que fiz até agora? Ocupei bem o meu tempo, valeu a pena, consegui avançar, fiz alguma coisa que foi bom, o reino foi glorificado e cresceu por minha causa, algumas decisões que eu tomei. Esse tempo que Deus nos dá e que a gente ocupa para tantas outras atividades e que pode fazer falta um dia para nós, queremos ter tempo para servir a Deus e a gente não tê-lo mais. Vou dizer por experiência pessoal o que eu digo sempre aos senhores quando toco nesse assunto: como é doloroso, como é dolorido, como é difícil. Vai dando a hora costumeira de você se preparar para o culto e você não poder ir ao culto. Vai chegando a hora do culto iniciar e você não poder ir ao culto. As transmissões que a igreja faz é uma possibilidade de abençoar os que não puderam vir, os que estão enfermos e aqueles que talvez estão longe podem ser abençoados. Mas se você pode dar um tempo para Deus no templo, não abra mão disso. Venha para a igreja servir ao Senhor. Até porque se a gente em casa ligasse lá o aparelho que transmite o culto e a gente fizesse um culto de verdade, eu até nem questionaria. Mas é certo que se estiver assistindo no celular, vai acompanhar o culto e vai acompanhar tudo que tem na internet. Se estiver na televisão, vai estar com o olho na televisão e o olho no celular. Então, se você tem tempo e pode caminhar, a igreja é o lugar de você vir dar glórias a Deus e adorá-lo. É claro que às vezes me entristeço
de tomar conhecimento de pessoas que poderiam vir, homens saudáveis. De repente a família tem criança pequena e por causa do tempo, por causa de alguma situação não pode vir, mas a obrigação de quem deveria vir, de quem tem responsabilidade no lar era vir. E eu estou dizendo isso como um profeta de Deus, porque esta é a palavra que Deus revelou ao meu coração esta noite. Daremos conta do tempo que Deus nos deu. E uma vez que aceitamos a Jesus como Salvador, nós temos um tempo para servi-lo, um tempo para adorá-lo, e esse tempo será cobrado de nós. Em quarto lugar, daremos conta da salvação que Ele nos deu. Poucas pessoas no mundo podem levantar as mãos e dizer que tem o nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Poucas pessoas no mundo podem olhar para os céus e agradecer a Deus porque o seu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. Alguns nem acreditam nisso, mas você acredita. Mas o teu nome está lá. Você acredita? O seu nome está lá. Então trocar a sua salvação por coisas pequenas, por minutos de prazer, por decisões que poderiam ser evitadas, olha, eu penso que Deus tem sido bom demais com a gente. Penso que Deus tem sido bom demais com a gente. A salvação que Ele projetou para o ser humano, Ele entrega o seu próprio Filho, como já dissemos inúmeras vezes, para morrer em nosso lugar. E Ele avaliza a compra da nossa alma por um valor que jamais alguém conseguiria ultrapassá-lo. Ele não foi até o diabo e disse: dá-me essa alma, eu quero ela para mim, vende ela para mim, quanto você quer nela? Não, ele simplesmente estabeleceu um preço e abriu os braços na cruz e disse: aquele que vem a mim, aquele que vem a mim, aquele que vem a mim, aquele que vem a mim. E franqueou e abriu a possibilidade de nós termos a salvação e de termos o nome escrito no livro da vida. Quanto vale isso? Qual é o valor da salvação que Ele nos deu? Para a gente agora, por atitudes, por gestos e por valores tão pequenos, trocar esse valor, esse preço. Menos mal que Ele é extremamente misericordioso. Eu já contei aqui por mais de uma vez, mas é bom a gente lembrar isso. Numa das congregações há poucos dias voltei a citar isso, mas eu gostaria que você guardasse isso no coração, se já ouviu, se não ouviu, que isso servisse de lição. Um dos nossos pastores orou e pediu a Deus, teve essa ousadia de pedir a Deus que queria ver o livro da vida, queria conhecer o livro da vida. E Deus permitiu numa ocasião que ele fosse, através de um arrebatamento de espírito, pudesse ter essa visão, ser acompanhado por um anjo. E numa visão que ele teve, ele viu esse que ele chamava de livro da vida. E ao contemplar aquele exemplar, perguntou: o que é isso? E aquele ser que lhe acompanhava lhe disse: isso é o livro da vida, onde estão escrito o nome dos salvos. E aquele anjo que lhe mostrava, acariciava as folhas do livro, à medida que ia passando, porque cada folha dela tinha um nome que brilhava, e brilhava muito lindo. E ele acariciava o nome e esboçava uma visão de sorriso, e tinha um sorriso nos lábios. De repente virava uma página e aquela folha estava apagada, aquela folha não tinha brilho. E como isso aconteceu várias vezes, ele perguntou ao anjo: por que essas folhas não têm brilho? E o anjo disse: esses são aqueles que se afastaram, esses são aqueles que se distanciaram.
Enquanto ele estava dizendo isso, de repente o anjo voltou as folhas para trás, porque uma daquelas folhas apagadas voltou a brilhar novamente. E o anjo disse: o que aconteceu? Ele disse: mais um afastado retornou. O nome dele voltou a brilhar no livro da vida. Aí a gente se lembra de uma palavra que disse Jesus: de maneira nenhuma riscarei o seu nome no livro da vida. Isso quer dizer que Deus, por misericórdia, não risca o nome de quem vira as costas para Ele. E eu acho isso extraordinário. Eu acho isso fenomenal em Deus. Só Deus para fazer isso. Porque a pessoa, por razões e às vezes por motivos e por situações que acontecem, talvez não por intenção, mas ela vira as costas para a salvação. Nem assim ele risca o nome no livro. O nome apaga o brilho, mas não risca o nome no livro. É o único gesto desse pobre pecador retornando. O nome volta a brilhar no livro da vida de volta. E eu tenho dito aos irmãos sempre que posso aqui, ouça a voz dele dizendo: filho, filha, volta para casa, volta para casa. A Bíblia diz que enquanto caminhamos com os vivos há esperança. Enquanto Jesus não arrebatou a igreja, tem esperança. Enquanto você ainda tem vida, saúde e tempo, você ainda tem esperança. Então não jogue fora a sua salvação. Sabe, tem dias, eu vou usar uma expressão, não sei se ela cabe aqui, estou pensando em outra palavra, mas a mente está muito ativa aqui, sentindo a graça de Deus nesta palavra. Mas eu fico fascinado, não sei se essa seria a palavra, mas por certo, com pessoas que trocam essa salvação por coisas tão pequenas. Esses dias eu atendi um moço de fora, de uma outra cidade, trabalhando aqui. Me procurou e disse: pastor Vicente, eu fui batizado com o Espírito Santo lá na minha cidade, esse nome da cidade, num culto em que o senhor pregou. A partir daquele dia minha vida mudou, eu casei, eu prosperei, eu fui abençoado. Mas um dia eu conheci uma outra pessoa. O diabo preparou um laço, colocou uma moça do meu lado, trabalhando na empresa que eu trabalhava. Quando eu vi, eu estava envolvido. Quando eu vi, eu tinha pecado. Acabei com a minha família, destruí minha família. Eu já olhava para minha esposa, eu já não tinha mais prazer por ela. Eu olhava para minha esposa, eu já não tinha mais alegria com ela. Eu olhava para os meus filhos, já não suportava mais os meus filhos. Todos os meus olhares eram para aquela pessoa e eu troquei a minha família, eu troquei a minha igreja, eu troquei a minha salvação, eu troquei a minha chamada por uma aventura. E hoje, pastor, eu já não tenho mais nada. Prosperei no trabalho que faço, mas eu trocaria tudo que eu tenho para voltar a ser o que eu já fui. E eu senti um hálito quente daquele moço, um desespero, uma agonia de alguém que não ouviu o que se pregava, não ouviu o que se falava. E eu estou sendo um profeta de Deus esta noite aqui. Sinto a graça de Deus aqui onde piso para lhe alertar. Pare, antes que fique tarde demais. Pare antes que o diabo consiga puxar essa corda. Pare antes que não tem mais volta. Você ainda pode ouvir a voz de Deus esta noite. Você ainda pode ouvir a voz de Deus esta noite. Uma noite chuvosa, uma noite fria, pouca gente no culto, mas Deus te trouxe aqui para ouvir. E eu quero que você vá para casa levando um alerta de Deus e um juízo de Deus sobre a sua cabeça. Esta é a última oportunidade que Deus lhe alerta, é a última
última vez que ele chama a sua atenção, porque Deus não está contente com o seu gesto em trocar coisas por aquilo que te garante a entrada na eternidade. Ah, se Deus pudesse e não tivesse lhe dado livre-arbítrio, Deus colocaria um dedo sobre a sua cabeça, te colocaria sobre uma cama, tiraria tudo que lhe deu para você entender qual é o propósito dele. Mas hoje Deus te alerta uma vez mais aqui: pare enquanto você ainda tem condição de dar meia volta e valorizar a salvação que ele te deu. Aleluia, 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 aleluia. Esteja em pé, irmãos. Eu estou tendo dificuldade para parar em pé aqui. Urabacandarabachai, Orimiahase, Kemai, Deremandagabachandarabacanturiyandarabagai. Aleluia, aleluia, aleluia. Por último, nós daremos conta do Espírito Santo que Deus deu a nós. Na Bíblia ele é chamado de outro Consolador. Na Bíblia ele está inserido dentro da Trindade Divina. E Jesus um dia te encheu do Espírito Santo. Um dia você falou em línguas estranhas. Você se alegrou. Você chorou. Mas hoje, quando você lembra do Espírito Santo, você tem até medo de pensar nele, porque você sabe quem é o Espírito Santo. Daremos conta do Espírito Santo que Deus nos deu. Daremos conta do Espírito Santo que Ele pôs dentro de nós. Oh Pai, aleluia. Diante de Deus eu digo aos senhores: está difícil parar em pé aqui, tamanha glória que sinto neste local aonde piso. Daremos conta do Espírito Santo, o Espírito que governa, o Espírito que dirige, o Espírito que enche, o Espírito que orienta, o Espírito que revela, o Espírito que traz a paz, o Espírito que traz a salvação, o Espírito que convence, o Espírito que orienta. Nós daremos conta do Espírito Santo. Oh, vai chegar um dia em que diante do grande Deus, diz a Bíblia que vai enrolar os céus e vai enrolar a terra. E Ele vai instalar o seu tribunal, o tribunal do juízo final. A terra e os céus se enrolam de temor do juízo de Deus. E Ele estará parado na sua frente e vai dizer a você: aonde está o Espírito Santo que eu lhe dei? Se você pode, feche os seus olhos. Urabacai, tecamantura baixai. A glória de Deus paira sobre este ambiente de culto esta noite. É tão forte o que está acontecendo aqui, que eu estou pedindo a Deus. Estou pedindo aqui no meu interior, para que Deus me dê autoridade, para, se preciso for, lhe chamar pelo nome.
Urabacai, Teramandagabachandarabagai. Aleluia. Eu quero fazer uma oração. Não sei se você sair do seu lugar e caminhar até aqui vai te ajudar você, porque às vezes você se constrange em vir, mesmo em busca de socorro. Mas se queres a misericórdia de Deus, ninguém quer lhe expor, nós queremos te ajudar orando por você. Saia do seu lugar correndo, corra até aqui. Venha se lançar aos pés do Mestre. Venha se lançar aos pés daquele que morreu por você. Venha se lançar aos pés daquele que te viu. Aquele que te viu. Aleluia. Nós já deveríamos estar recebendo as crianças aqui, mas eu ouço a voz do Espírito Santo dizendo assim: filho, chama mais uma vez. Filho, chama mais uma vez. Eu estou te dando uma oportunidade para correr aos pés de Jesus hoje. Escapa-te por tua vida. Você sabe que Deus falou contigo porque o seu coração está mais acelerado do que o normal. E enquanto a voz de Deus ecoava aqui, você mesmo pensou: me arrependi de vir. Me arrependi de vir, porque não é o que você gostaria de ouvir. Mas eu quero que você saiba que Deus sabe cada passo que você dá, aonde você entra, aonde você sai. Deus sabe tudo que se passa na sua mente, seus projetos, seus sonhos, e a quantidade de percas que está se instalando aos teus pés. E eu estou insistindo aqui com esta voz profética, porque a visão que Deus me dá é de um abismo muito grande, e o próximo passo seu é dentro desse abismo. Deus hoje está dizendo: escapa-te por tua vida, escapa-te por tua vida. Nós vamos orar nesse instante. Se você puder segurar a mão desse crente que está ao seu lado, faça isso. Há uma preciosa alma para Jesus aqui. Nós vamos orar, porque a almas é bem mais precioso que a igreja pode conquistar para o reino. A salvação é o bem mais precioso que alguém em vida pode adquirir. Querido Deus e maravilhoso Pai que estás nos céus, os meus ossos doem, a minha carne treme de poder transmitir a este povo a tua palavra esta noite. O Senhor sabe que ela não é intencional. Foi o Senhor que mandou falar. Foi o Senhor que mandou falar. E com muito temor de ti eu me coloco diante do Senhor neste altar hoje. E quero que tu saibas que fui fiel à sua palavra, não acrescentando e nem tirando nenhuma delas, mas sendo fiel à tua palavra. Querido Deus, faça brilhar o nome de volta no livro da vida. Que haja reconquista daquilo que ficou para trás. Ah, Pai, o diabo armou laços, e é certo, Senhor, que ninguém pode ser julgado por cair no laço do diabo, porque muitos passam por isso, e se ele pudesse, derrubava a todos. Mas o Senhor tenha misericórdia, Senhor. Eu sei que tu falou esta noite de uma forma poderosa aqui dentro. Eu sei que o Senhor alertou de uma forma poderosa aqui dentro, e sei que haverá mudanças de vida a partir de hoje. Os olhos serão abertos, Pai. Eu estou profetizando que pessoas que sairão desta igreja hoje, os seus olhos serão abertos para ver o tamanho do abismo, o tamanho do prejuízo, o tamanho da dificuldade que está se desenrolando diante de si. Mas o Senhor vai dar graça. Essas pessoas darão valor à salvação, darão valor ao Espírito Santo que o Senhor colocou dentro do coração. Pai, faça brilhar o nome dessa tua filha de volta no livro da vida. Encha ela do teu Espírito e de força, para que ela nunca mais desista desta caminhada de fé, Pai. É a oração que eu faço em nome de Jesus e para a glória do nome do Senhor. Amém.